Caro Diácono Luiz e queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Tendo Jesus ressuscitado dos mortos, ele convida os apóstolos e discípulos e sobe até o Monte das Oliveiras e dá esta ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E assim, Jesus volta para a casa do Pai e os apóstolos se dispersam pelo mundo todo, pregando e anunciando a boa nova da salvação. Entre os missionários da igreja, nós temos como o maior de todos os missionários o apóstolo Paulo. Convertido ao cristianismo, se preocupou na pregação da palavra aos gentios, aos pagãos. E toda a sua vida foi uma vida de fundar comunidades e de anunciar Jesus como Salvador. Acusado pelos judeus, foi para Roma, prisioneiro, e já prestes a ser sacrificado, São Paulo então escreve esta carta testamento que nós acabamos de ouvir. Combati o bom combate, guardei a fé. Resta-me a coroa da justiça, e olhem e notem o que ele vai dizer, que o justo juiz vai me dar. Ele então sentia-se salvo por ter cumprido a sua palavra. E assim, São Paulo dá o testemunho, sendo degolado por causa do reino de Deus. Ontem nós celebramos, aqui nessa catedral, com uma grande solenidade, a chegada da imagem do nosso padroeiro São Francisco Xavier. Esta imagem, desde o mês de fevereiro desse ano, percorreu todas as paróquias da diocese. Lembrando que nós estamos no mês missionário, e lembrando essa figura tão importante. Como estudante em Paris, ele ouviu de Santo Inácio de Loyola estas palavras: Francisco, de que te adianta você ganhar o mundo todo se você vai perder a sua alma? Essas palavras de Jesus começaram a transformar o coração de São Francisco. Convertido pela palavra, foi ordenado padre e assim como missionário foi até os confins da China, pregando a palavra de Jesus. Foi tanto o seu sacrifício na sua vida, que morreu ainda praticamente jovem, aos 46 anos de idade. Seu corpo incorrupto está em Goa, na Índia, e o seu braço, que batizou tantas crianças, batizou tantos pagãos, está na Igreja de Jesus em Roma, também incorrupto, mostrando para nós todos que Deus é admirável nos seus santos. Queridos amigos, o Evangelho de hoje nos fala do fariseu e do publicano. O publicano, sempre que escutarmos a palavra publicano, quer dizer um pecador, um relegado. Jesus conta, e note como é que é o início do Evangelho de São Lucas, que diz assim:
Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então Jesus conta que o fariseu e o publicano subiram ao templo para rezar. E o fariseu, diante do Santo dos Santos, o templo de Jerusalém, tinha uma cortina que separava das tábuas da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. E o fariseu foi adiante dessa cortina e fez esta oração: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou como este pecador que está no fundo do templo. Eu pago o dízimo de tudo que recebo e te presto culto. E Jesus vai contar agora a segunda posição, que é o publicano. O publicano no fundo do templo nem sequer erguia os olhos para o céu. Inclinado, arrependido, dizia: Senhor, tem compaixão de mim que sou pecador. E Jesus vai dizer para os fariseus que estavam ali: qual dos dois voltou justificado? Diante desta realidade do pecador, claro que eles tiveram que ceder e dizer: foi o pecador. E Jesus vai dizer: vai e faz tu o mesmo. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Queridos amigos e irmãos, nós frequentamos aos domingos, participamos da celebração eucarística. Nós temos duas mesas, aqui a mesa do sacrifício e lá a mesa da palavra. Escutamos a palavra e recebemos Jesus para fortalecer a nossa alma, a nossa vida. Vamos fazer um exame de consciência e perguntar como está sendo a nossa oração diante de Deus. Nós não devemos nos importar como é a nossa oração diante dos homens, senão nós não voltaremos justificados. A nossa oração tem que ser uma oração pura, humilde, despretensiosa e voltada para Jesus. Vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma ordem do Senhor Jesus. Ele nos chama para que possamos abrir o nosso coração diante do coração de Deus. Queridos amigos, a gente que atende aqui a comunidade, e muitas vezes eu fico assim fico triste por ver pessoas que não são ainda evangelizadas, esclarecidas para adorar Jesus. As pessoas às vezes ficam assim caminhando de santo para santo e deixam o santo dos santos lá na capela. Nós devemos rezar pelos santos, devemos venerar os santos, mas os santos ficaram santos por causa de Jesus. É lá que está Jesus vivo e verdadeiro. Ou eu creio que na Eucaristia está Jesus, ou eu não creio. Eu tenho que ter uma definição na minha vida. Quem come minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavras de Jesus, para que nós possamos adorar a Eucaristia, receber com dignidade a Eucaristia no nosso coração. A Eucaristia é o pão dos anjos, o pão do céu. Então nós devemos assim, tenhamos a nossa devoção aos santos, mas é no Santo dos Santos que nós vamos buscar a força e a santidade.
Que a nossa oração seja uma oração verdadeira, uma oração adulta, uma oração com o coração, não uma oração superficial. Muita gente vem se confessar e diz: ah, padre, eu não sei rezar. Aí eu pergunto para a pessoa: você não sabe conversar com o teu marido, com o teu filho, com a tua mãe, com o teu pai? Rezar é conversar com Deus. Experimente a sua conversa com o Senhor. Experimente a sua abertura para dizer a Jesus: Senhor, eu preciso neste momento desta atenção. Fale com o Senhor. Ah, mas eu tenho que rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E são orações que a igreja apresenta como um começo, mas a intimidade nossa é conversar com o Senhor, é falar com Ele. Esta é a melhor oração. Esta é a melhor apresentação da nossa vida ao Senhor. Colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. Esta então é uma oração despretensiosa. É a oração verdadeira. Lembre, quando você for para a sua casa, você escutou a parábola de Jesus. Lá o publicano, o pobre, que era pecador, o que ele rezou para Jesus? Senhor, tem piedade de mim que sou um pecador. E voltou justificado. E não foi aquele outro, fingido, mentiroso, que queria aparecer, então dizia em voz alta no templo: eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu pago o dízimo, eu não sou como aquele do fundo lá, que está rezando. Vamos ter uma oração íntima com o Senhor. Quando você for diante de Jesus, ou quando você comungar, Jesus está no teu coração, fale com Ele. Converse com Ele. E Ele vai te dar a resposta para a tua vida. Amém.